dois dos indicadores que a gente usa para leitura de fluxo contam a mesma história, inclusive, mas a gente até usou eles lá atrás para explicar a questão da agressão e do fluxo, mas agora eu só vou apresentar eles para vocês. Esse aqui é o nosso DOM, né? Que é o Depth of Market. Então esse aqui é o DOM. O DOM, ele é uma profundidade de mercado, ele tem uma escala de preços aqui no meio. Do meio do preço, que é onde eles estão negociando agora, esse spread aqui, ó, é onde eles estão exatamente agora, nesse momento de mercado, onde eles estão negociando. Eles estão negociando entre 107 e 350 para compra e para venda, tá? Esse é o meio de mercado ali, certo? Nesses números, um tique para cima, um tique para baixo, mas nesse intervalo de preço. Agora, daqui para cima, do lado direito para cima, você tem as ofertas de venda não preenchidas, ou seja, tudo aquilo que está como oferta de venda. Desse meio de preço aqui, desse spread central para baixo, você tem as ofertas de compra, tá? Ou seja, a partir daqui você tem uma escala de ordens de venda, a partir daqui você tem uma escala de ordens de compra e no meio você tem a escala de preços. Essa ferramenta, ela se movimenta para cima e para baixo à medida que o mercado vai agredindo, para cima ou para baixo, dando fluxo para cima ou para baixo, ela vai se movimentando, tá? Vocês vão ver isso na prática quando a gente for operar, tá bom? Mas, efetivamente, o que a gente quer ver no DOM é esse consumo dessa liquidez. Quando ele está, por exemplo, maior na compra, ele começa a agredir a venda lá em cima e o mercado sobe, ou quando ele está maior na venda, ele começa a agredir a compra e o mercado desce, tá? Sobe ou desce. O que a gente olha especificamente no DOM? Três coisas principais. Primeiro, essa dinâmica de agressões de preço, tá? Que você consegue ver esse deslocamento no DOM também. Mas segundo, eu quero ver também concentrações nos preços, ó. Ou seja, eu tenho uma média de liquidez por nível de preço, que é uma média normal do ativo. Mas às vezes isso sai muito da ordem. Então olha aqui, ó, uma média normal aqui do índice futuro, que normalmente é 400, 500, 600, ela passa de 1.000, 2.000, 1.900, 1.100, 2.300 e concentra. Então ela pode ter, quando eu tenho um nível de preço só com uma ordem muito grande, por exemplo aqui, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma ordem de 1.500, tá? Ou seja, isso aqui, pessoal, esse nível de preço, do que se trata esse nível de preço aqui? Isso aqui é o que a gente chama de escora, tá? Isso é uma escora, que ele está isolado ali. Então os preços vêm e a chance, se essa escora for mantida lá, a chance desse preço defender é maior. Por quê? Porque ela cria uma situação de região de interesse de negociação, de suporte ou resistência, como vocês queiram chamar. Eu prefiro região de interesse de negociação, já expliquei por quê, que impede o preço de passar. Agora, essa escora pode ser cancelada. O que é cancelado? O preço vem aqui em cima, quando chega perto da escora, grande parte dessa liquidez desaparece, ou seja, o player estava blefando, ele estava tentando pressionar o mercado para não deixar o mercado avançar para cima, mas quando vai, como ele não quer negociar, ele cancela a ordem. Ou essa escora pode ser tomada, ela pode ser limpa, levada, né? O mercado vem adiante dessa escora, o player mantém a escora lá para tentar defender o mercado, mas a pressão compradora, por exemplo, é muito grande e ele consome a escora toda e passa direto. Pode acontecer. Quando essa escora está concentrada em vários níveis de preço, ou seja, tem várias escoras distribuídas em vários níveis de preço, isso aqui a gente chama de concentração. É tanto peso nessas regiões que a chance do mercado vir aqui e tomar uma defesa muito forte de imediato, e esse vir aqui, entrar na região da concentração, se essa concentração for mantida, é 100% de certeza, ou seja, veja o que eu estou falando. Quando o preço chega em cima da concentração e a concentração é mantida, ela fica lá, existe 100% de chances de o mercado criar um movimento chamado de front running. Front running. O que é isso, Felipe? Front running é assim, ó, tem uma concentração, os preços chegaram aqui, a concentração foi mantida, o mercado olha para isso e diz, caramba, tem muita gente querendo comprar tudo aqui, o mercado está pesado demais na compra. O que os players começam a fazer? Quem está fora do mercado começa a dar ordens de compra antes dessa posição, ou seja, eles correm na frente, front running, eles correm na frente e começam a dar ordens de compra aqui a mercado para aproveitar essa pressão de mercado aqui no retorno de mercado.
Tá? Então isso acontece muitas vezes quando há uma concentração. Então é isso que a gente vê quando a gente está olhando para o DOM. Agora, quando a gente vai lá para o livro visual, aqui desse lado aqui, ó, essa escala de preços, esses tracinhos que tem na escala de preço representam exatamente a mesma coisa que tem no DOM. É a mesma história, é a mesma leitura, é a mesma posição. Vocês podem ver que tem inclusive a mesma distribuição de posição aqui, tá? Isso aqui não existe mais, porque esse que eu coloquei lá, ou seja, para essa distribuição aqui, a concentração que está aqui também está aqui e vice-versa, ou seja, é a mesma coisa. É também uma profundidade de mercado, tá? A gente também olha a profundidade do mercado. Ah, Felipe, mas por que a gente coloca o livro de ordens lá então? O livro visual lá então, se a gente já tem o DOM? Porque o DOM eu consigo um limite de visualização. Tá? Vocês podem ver que entre o preço aqui, ó, eu estou com um limite de 100 pontos para cima mais ou menos e 100 pontos para baixo mais ou menos. É mais ou menos o que eu consigo enxergar de limite no livro no DOM, tá? Na profundidade de mercado no DOM. No livro visual não. Olha aqui, ó, eu estou com 400 pontos para cima e 400 pontos para baixo mais ou menos. E se eu der um zoom menos no mercado, eu consigo enxergar mais ainda. Então eu consigo enxergar às vezes mais de 1000 pontos para um lado e mais de 1000 pontos para o outro, da onde o preço está negociando. Ou seja, eu consigo enxergar, visualizar a profundidade de mercado muito mais longa pelo livro visual que eu não consigo enxergar pelo DOM. Outra coisa que acontece muito é, quando o mercado está na abertura, muitas vezes o mercado está fazendo isso aqui, ó, e daqui para cima não tem mercado ainda. Ou seja, no DOM, mesmo que você role o DOM para cima, ele tem uma limitação aonde ele já criou mercado. No livro visual, não. Se você fechar o gráfico um pouco, você vai conseguir ver essa escala de ordens completa também. Então o livro visual, na verdade, é para complementar a análise que a gente faz no DOM. Eu analiso 90% do tempo no DOM. Quando eu preciso enxergar mais longe no mercado, às vezes um alvo que está lá longe, para ver se tem alguma coisa marcada lá, convergindo ou confluindo com outra marcação que eu tenho, aí eu vou lá no livro visual e valido isso aí. Então essas são as duas primeiras ferramentas que a gente usa para leitura de fluxo de ordens. O Super DOM, que é a profundidade de mercado, Depth of Market, e o livro visual, que também é a profundidade de mercado, mas a gente consegue uma amplitude de visão maior.